Pessoal, tudo bom com vocês? Sou o professor Ariel Ber e vou apresentar nesse vídeo para vocês as instruções, né? Então, este é o vídeo instrucional da semana 4 da nossa disciplina de Governo Eletrônico do curso Especialização Administração Pública para o século XXI. Vou mostrar, então, para vocês o que está previsto, né, para as nossas atividades. Só reforçando, então, que aqui dentro do Moodle, ó, as nossas atividades, o plano de atividades está aqui postado, que é o que eu vou mostrar em seguida para vocês. E eu estou falando, então, da parte 4, que vai iniciar. A parte 4 tem algum material obrigatório na forma de 2 vídeos e vai aparecer aqui para vocês, depois, em seguida, esse vídeo instrucional que eu estou aqui gravando. Além disso, né, de algumas informações para Position Paper, que tem a ver com a nossa atividade final. E lembrando também que nós temos daí no dia 15 de dezembro, né, na quarta-feira, às 18 horas, das 18 às 19, um encontro, né, de webconferência para que nós possamos conversar sobre as atividades do curso, sobre algum reforço do que da própria tarefa aqui, mas idealmente que nós falemos um pouco discutamos sobre as ideias de vocês associadas a essa tarefa, tá? Mais do que eu reforçar o que já está escrito aqui dentro do plano de atividades, por exemplo. Então, eu vou mostrar o plano de atividades. E vocês podem ir acompanhando aqui comigo. Estamos, então, chegando na nossa parte 4, nessa semana, então, que vai do dia 14 ao dia 20 de dezembro. E aí temos aqui, ó, o vídeo instrucional que eu estou gravando e esses 2 materiais aqui, esses 2 vídeos que também estão lá dentro do Moodle para vocês. Nessa semana em especial, né, então, os vídeos, eles não são vídeos que foram gravados por mim, não são aulas que eu elaborei, mas são materiais que eu selecionei para estimular reflexões em vocês, para que vocês elaborem a tarefa, a nossa última tarefa aqui, né? Então, a tarefa dessa semana 4, que é a elaboração de um texto, que eu vou falar mais dele logo em seguida aqui com vocês. Mas o que tem nesses materiais, então, nesses documentários? Bom, o primeiro é um documentário que é realmente um documentário de 1 hora e pouquinho, que se chama Encontro com Milton Santos, o mundo global visto do lado de cá. E ele é um documentário já um pouco mais antigo, mas também por isso eu selecionei ele para que a gente pudesse trabalhar nessa última semana. Ele fala sobre o conceito de globalização. E ele fala, claro, já é um vídeo da época onde existe internet, existe tecnologias móveis, mas ainda não é de uma época de hiperconexão como nós estamos agora. Tá? Então, uma época conectada, mas não de hiperconectividade com mídias sociais. E aí, se eu não me falha a memória, esse vídeo de 2004, de 2005, tá? E aí, então, esse material ele vai ilustrar um pouco para a gente sobre usos da internet, pensando mais pelo lado, vamos dizer assim, democrático da internet. E ele tem um grande conceito aqui que é importante para mim, que é o conceito da mobilização. É bastante reforçado isso no vídeo, né? Como a internet, como as tecnologias são utilizadas para estimular a participação, para estimular a democracia, de alguma forma, para fazer um erguer de minorias. E isso tem bastante a ver com a finalidade da administração pública, com a finalidade da atividade social, em linhas gerais. E eu acho que esse é um vídeo bastante reflexivo, então promove bastante reflexões sobre esses conceitos que estão no pano de fundo, né, da participação, da democracia e, inclusive, do ativismo. Mas o ativismo é o conceito, é algo que está aqui nesse segundo material. Então, esse segundo material, daí sim, é um vídeo um tanto mais curto, tá? São 2 episódios, né, de um programa que já não existe mais, da MTV, que é o Mod MTV, que fala sobre o conceito daí de cyberativismo. E o que é o ativismo, né? O ativista, ele é bem verificável hoje em dia quando a gente pensa naquela figura do pessoal que é sei lá, de alguma ONG, né, ou do Greenpeace, aqueles que fazem alguma coisa, né, uma ação, querendo promover um determinado resultado, e esse resultado normalmente é uma causa, o resultado em prol de uma causa ou social, ou de menos favorecidos, ou ambiental, ou seja, causas que economicamente não ganhariam um apelo. Mas o conceito de ativismo é maior do que isso, né? Então é só realmente sobre a atividade em prol de uma determinada causa. E esse programa aqui, então, ele dá uma visão sobre várias faces, né, do que poderia ser esse ativismo. O nosso tema da semana, como fica bem evidente por esses materiais aqui que vocês vão acessar, ele é, então, falar sobre participação online e como a internet pode promover esses tipos de participação.
E estimulando por esse lado, que vem, então, vem pelo sócio, vem pelo democrático, para nós pensarmos em administração pública, nós estamos vindo pelo lado do público, né? E não da administração dentro do nosso conceito. Então, vindo pelo lado da sociedade. E aí tem outros conceitos que tangenciam também, então, o lado do público, né? Como, por exemplo, o controle social, um conceito que eu gosto bastante de abordar. Mas quando nós vemos que isso está composto de duas partes, né? Então, a parte da gestão, da administração e a parte da sociedade, a conjunção das coisas é que é interessante nós percebemos, como várias vezes, como algumas vezes, como vai ficar evidente nos vídeos, a própria organização da sociedade faz as vezes de poder público. Como o controle social é uma alocação da atividade da administração posta para a sociedade. Então, para que a sociedade possa também fazer as suas ações de controle, de auditoria, o que seja. Né? Então, essa é uma das possíveis combinações entre os termos, né? Das finalidades da administração e do social. É para promover reflexão. Tá? Então, não são textos aqui que eu vou cobrar de vocês, o que aconteceu no minuto tal. Obviamente não, né? Até porque não tem prova, mas também porque não caberia para isso, para um material como esse. Né? Então, o material aqui é para que vocês pensem, surta reflexões de vocês. Por que essas reflexões são importantes? E aí eu vou para a nossa atividade da parte 4, então, que é essa nossa atividade final da disciplina, reforçando o que é. Então, aqui nós temos o objetivo da elaboração de um texto curto, tá? E já vou reforçando aqui, um texto curto que eu idealizei que ele fosse realizado em duplas, construído em duplas de alunos. As duplas, se vocês quiserem formar, pode ser de alunos de turmas diferentes, isso não é problema algum, mas o ideal seria em dupla, por quê? Porque nós não temos tantas oportunidades como teríamos, por exemplo, num curso presencial, de todos discutirmos uma determinada temática, né? Então, de promover uma discussão coletiva um tanto maior. Por mais que a gente tenha ferramentas de webconferência que nos ajudem a isso, eu sei que é difícil promover esse tipo de discussão, tá? Então, por experiência, eu tenho visto a dificuldade de que as pessoas realmente desejem, se engajem em participar dessas discussões quando elas são feitas ali via Zoom. Mas, claro, a intenção é uma pequena discussão, um pequeno ambiente de discussão na nossa próxima webconferência, né? Então, que eu já falei ali no início do vídeo. Mas, quando vocês trabalham em duplas e assistiram aos mesmos materiais, os mesmos vídeos, têm a mesma tarefa para construir, e vocês se juntam em duplas, ali, esse eu acho que é o primeiro momento, e de repente o mais rico, de vocês discutirem com outro colega, com alguma disponibilidade, sem muitas interferências, de todo mundo levantando a mão para falar alguma determinada coisa. É uma discussão frutífera daquilo que vocês acharem interessante. Então, vocês elaborar um texto curto, que eu vou dar orientações do texto já, e um texto elaborado em duplas. Bom, vou passar passo a passo aqui da atividade para reforçar com vocês. Então, vocês selecionaram nas tarefas anteriores, né, então, um caso de sistema de informação e como ele poderia ser incrementado. Tá? Então, vocês selecionaram o caso e agora o que eu proponho para vocês? Vocês pensem como este caso poderia ser incrementado se caso nós incluíssemos, né, dentro desse sistema, ou dessa organização onde o sistema está, algum tipo de solução de Business Intelligence, Business Analytics ou Big Data. Então, que são soluções tecnológicas, né, para potencializar o uso de dados. E aí, esse tema, então, sobre a inclusão dessas tecnologias foi o tema da nossa semana 3, que vocês viram também lá no vídeo gravado junto com a professora Carla, né? Então, que deu algumas explicações do que são esses termos e como eles se envolvem no poder público. Então, eu quero que vocês comecem refletindo sobre isso. Bom, aquilo que eu vi na semana 3 e o meu sistema de informação que eu escolhi na semana 2. Mas isso de novo, um ponto de partida para que vocês apenas pensem. E aí eu coloco uma reflexão sobre isso, tá? Que ainda não é a atividade do texto. Ó. O uso dos dados de terceiros, mesmo com anonimato, poderia trazer algum dilema ético do setor público? Bom, tendo isso como reflexão inicial, agora eu peço para vocês, somem aquilo que vocês viram dos vídeos da semana 4. Então, até aqui era sobre a semana 1, 2 e 3. Então, pegar o que vocês elaboraram para a semana 1 e 2, o caso, o que vocês assistiram nos vídeos da semana 3, reflitam sobre como o uso do dado de terceiros, mesmo com anonimato, pode trazer algum dilema ético. Pronto. Agora, de posse, ou assistidos os vídeos da semana 4, pensem, com esses dilemas,
posta a questão da democracia digital, né? Então, e do acesso a dados ampliado que a gente tem com os vídeos da semana 3. Agora, então, juntem tudo que a gente viu no curso até aqui, para que vocês possam elaborar um texto de posicionamento. Essa atividade aqui é a atividade final da nossa disciplina. Então, ela congrega, ela soma todas as 4 semanas. Acho que ficou bem claro isso, né? Então, até aqui é para vocês pensarem apenas com a semana 3 e apenas pensarem, não precisam entregar nada. E aí, quando pensaram nisso, somem a semana 4 e aí vem a parte da entrega, elaborar o texto. Bom, o que esse texto, o que eu quero que vocês elaborem no texto? Ele não tem uma pergunta para vocês responderem, tá? Então, não é uma prova, não é uma redação para responder uma pergunta que eu vou colocar, e sim, ele é uma redação parecida com uma redação feita para um vestibular ou para alguma processo seletivo. Vocês têm um tema, e em cima do tema vocês escolhem uma parte do tema e elaboram uma reflexão, ou expõem a reflexão de vocês. Toda semana 4 está centrada em reflexões. Tá? Então, agora eu quero que vocês exponham em texto a reflexão de vocês. Qual é o tema? O tema é esse aqui, ó, dilemas de democracia digital do acesso a dados. Então, dilemas de democracia digital, semana 4, do acesso a dados, semana 3. Então, juntem aquilo que vocês viram, que vocês elaboraram, refletiram até aqui em cima, até a semana 3, com a questão da semana 4, o que a gente tem, o que a gente falou sobre a democracia digital, o fato do público participar. E aqui eu botei 2 pontos, por quê? Porque esses 4 itens que estão aqui são possibilidades de subtemas, né? Então, de núcleos a vocês escolherem um para elaborar o texto de vocês. Então, por exemplo, dilemas associados a volume de dados. Isso aqui está dentro do escopo de democracia digital e acesso a dados, mas pensando em volume de dados. Então, como os grandes bancos de dados que nós temos influenciam ou geram dilemas associados à democracia digital e ao acesso a dados. Segundo núcleo possível, vieses, tá? Então, os vieses que os dados geram, como um exemplo também dado nos vídeos da semana 3 ali, né? De que, olha, eu tenho um dado, por exemplo, sobre educação, sobre a criminalidade em determinada região, que eles próprios podem gerar um viés de, sei lá, um preconceito associado a determinada região, e aí aquela região passa a acentuar a sua criminalidade, o seu problema de educação, por conta desse preconceito, né, que foi criado com a própria região da cidade, uma possibilidade, mas foi explicado nos vídeos da semana 3. Dilemas de proteção, então, aí entra aqui aquele escopo da LGPD, né, então, de acesso a dados e de proteger o dado de terceiro dentro da instituição pública. Eu reforço, esse é um assunto tentador, né, porque ele está muito na crista da onda, se fala muito hoje, mas até por ele estar muito na crista da onda, porque ele ainda tem muitas incertezas inerentes, né? Então, as organizações estão ainda se estruturando para implementar, de fato, os seus planos de proteção de dados, implementar de fato, tá? Não estou dizendo que não existem planos nas organizações, existem, mas eles não são maduros ainda. Então, falta esse estágio de amadurecimento da LGPD ainda para que a gente possa ter conclusões mais radicais, né, radicadas, né, sobre o que ela é. Então, eu coloco isso como um tema possível, mas que vocês vejam que ainda não é um assunto totalmente maduro. E ética, e aí esse é um tema super maduro, mas que é anterior à própria LGPD e anterior à própria acesso a dados, anterior à própria internet, obviamente, e aqui tem discussões que vocês podem, diversas, né, que vocês podem focar. Então, o tema geral é dilemas da democracia digital e do acesso a dados, por subtemas ou temáticas ali dentro possíveis, volumes, viés, proteção e ética. Escolham uma ou 2 dessas aqui para elaborar o texto de vocês, ou ainda escolham outras, tá? Aqui a sugestão, o que importa é o tema geral, dilemas da democracia digital e do acesso a dados. Tá? Então, é um dilema sobre essas coisas que vocês têm que apresentar no texto. Então, como é feita essa apresentação do dilema? Tem um tipo de texto, que é esse que eu vou pedir aqui para vocês, que é chamado, então, texto de posicionamento. Então, que vocês escolham uma posição. Criem, elaborem e sustentem um argumento. Olha, vocês vão, por exemplo, dizer, um dilema para mim é este, e eu acho que ele tem essas consequências. E esse é o posicionamento necessário, né? Então, falar do dilema, da existência dele e das consequências dele para a sociedade, dentro do escopo da administração pública, né? Idealmente, que é o foco aqui do nosso curso.
Então, vocês sustentem essa ideia. Ele é um texto curto, tá? Também de 1000 palavras, é para ser curto, e eu vou mostrar, tem algum conjunto de orientações para esse texto, que eu também vou já mostrar aqui para vocês. Então, aqui vem uma explicação mais específica da tarefa, que eu vou falar agora para vocês, e peço que vocês deem atenção devida. Então, que o texto seja preferencialmente em duplas, isso eu já falei, mas que excepcionalmente ele pode ser individual. O que é o texto, então? Uma problematização mais ampla sobre o tema proposto, então esse tema que eu estou aqui apresentando para vocês, e feito, né, ou complementarmente posto nos vídeos das semanas 3 e 4, e que então que vocês elaborem dentro desse texto, dessa problematização, vocês proponham uma questão, ou proponham uma reflexão, um argumento, como eu quis dizer antes, que pode ser posto na forma de um problema ou de uma simples afirmação, né? E que vocês vão escolher para tratar, então, para desenvolver ao longo do texto de vocês. Tem um requisito só aqui, né, que o texto tenha pelo menos uma citação de algum artigo científico, então vocês busquem um artigo que ajude, que dê apoio para vocês, para isso, para estruturar essa posição de vocês, então dizer, olha, não estou sozinho na minha argumentação. E aí eu vou mostrar o que é o position paper aqui, então, esse conjunto de orientações. Bom, esse material aqui também está no Moodle ali para vocês, dessas orientações, e aqui eu digo, expõe melhor o que é esse texto de posicionamento. Então, cheguem com a ideia, para ler esse material aqui, cheguem com a ideia de vocês. O que vocês têm de dilema, que é um dilema que vocês estão interessados a desenvolver, argumentar dentro de um texto. E aí vejam que o position paper é um texto onde curto, né, que vai ter ali 4, 5 parágrafos, um pouquinho mais, talvez se vocês queiram desenvolver mais, ou parágrafos maiores, e que aqui eu falo um pouco sobre qual é a origem desse tipo de texto, né, e de duas qualidades dele. Então, são textos que são sempre sintéticos e objetivos. Então, eles vão direto ao ponto. A gente não desperdiça frases para fazer grandes contextualizações do tema. A gente faz uma frase de contextualização, de apresentação da ideia, e depois avança em argumentar sobre pontos paralelos, ou laterais a essa ideia. Ou seja, algo que sustente a ideia, mas não é reforçar a própria ideia várias vezes. A ideia é apresentada uma vez. Podem, assim, idealizar bem um texto como se fosse uma redação, tá, gente? Uma redação de vestibular. Eu acho que essa ideia pode ser bem aconselhada, porque uma redação normalmente tem no primeiro parágrafo a introdução, alguns parágrafos de desenvolvimento e um ou dois parágrafos finais de conclusão. E essa é a ideia geral do position paper também. Então, quando eu falo da estrutura, vocês vão ver que está bem refletida essa ideia também de redação, né? Então, o primeiro momento do texto é um momento de introdução, e aqui eu digo o que deve conter nessa introdução. Depois ele tem um momento maior de desenvolvimento, e o que eu sugiro aqui, né, como estrutura de redação? Que vocês, na introdução, sumariem, né, ou façam uma apresentação inicial de quais são os argumentos que vocês querem desenvolver mais adiante. E aí depois, as ideias, né, a desenvolver. E aí depois vocês usam um parágrafo para desenvolver melhor cada uma dessas ideias. E, idealmente, é aqui na parte do desenvolvimento que surge o artigo científico, né, que eu coloquei como requisito que vocês citem um ou mais artigos ali que ajudem vocês a sustentar essa ideia, os argumentos que vocês estão desenvolvendo. E depois, na conclusão, vocês juntam tudo o que foi feito e tentam aí aqui apresentar a ideia. Então, diante do que foi argumentado, né, eu estou aqui falando como se fosse a voz do texto de vocês, diante do que foi argumentado nas sessões anteriores, onde tal coisa foi posta como verdade, tal posta como verdade, tal posta como verdade, a nossa conclusão é de que o dilema se resolva dessa parte, ou o dilema possa ser endereçado dessa parte pela administração pública, ou que a administração pública deva se preocupar com esse dilema ético da seguinte forma. Então, vocês propõem alguma coisa. Ele é um texto que, ao final, ele é propositivo, mas é uma proposição construída, fundamentada ao longo das sessões anteriores. Depois disso, eu ainda coloco aqui um checklist, né, para que vocês tentem ver se o texto de vocês abrangeu isso que ou falou, né, sobre esses pontos aqui. Então, por exemplo, né, se expôs a importância do tema, se você utilizou preferencialmente literatura científica, né, artigo para dar fundamentação para vocês, se os argumentos de vocês são lógicos, né, e tem algum exemplo da literatura, e ele evita opiniões pessoais, emocionais ou sem fundamento. Então, aqui tem algumas questões para vocês revisarem da elaboração, e ainda outras questões, ainda checklist aqui, para revisão, se vocês acham que o texto está bem construído.
E aí é interessante que os dois participantes, né, da dupla aqui, ou que vocês, se não estão trabalhando em dupla, eventualmente possam dar esse texto para algum colega olhar, né, para que vocês, enfim, também possam melhorar esse texto, tá bom? Gente, essas são as orientações para elaboração da nossa, ou para participação nessa nossa semana 4. Lembrando, né, temos uma webconferência marcada na quarta-feira, das 18 às 19 horas. Venham com as dúvidas de vocês, ou com perguntas, ou com pontos para nós discutirmos sobre os temas, né, da semana 3 e semana 4. Mas vamos dialogar, abordem, ou busquem os tutores das turmas de vocês, caso isso seja importante também para a elaboração da tarefa. Reforçando, a tarefa dessa semana agora não é uma continuação da tarefa da semana 1 e 2, é uma nova atividade, mas que parte de uma reflexão maior sobre aquilo que vocês fizeram na semana 1 e 2, aquilo que vocês viram de conteúdo na semana 3, conteúdo da semana 4, e aí sim, agora juntem toda a disciplina para uma nova reflexão, mas não é dependente da reflexão da semana 1 e 2, tá? Então, da escolha do sistema. Agora é para falar sobre um dilema associado ao uso de grandes volumes de dados. Acho que fui bem enfático, fui inclusive redundante muitas vezes aqui, mas era para dar essa ênfase na tarefa de vocês. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela nossa convivência e pelas oportunidades que tivemos aqui na disciplina, e espero que tenha sido proveitoso para vocês o estudo ao longo dessas nossas 4 semanas aqui, né, de atividades. Fico à disposição de vocês no que eu puder ajudar e espero que vocês tenham bastante êxito ainda na conclusão do curso de especialização. Grande abraço a todos e até mais.